Feliz sábado, irmãos. Privilégio, uma alegria estar voltando a este lugar para transmitir a palavra do Senhor, para pregar. Estava com saudade de vocês, viu? Já há um tempo que a gente vem aqui, mas sempre que chegamos a esta casa, que viemos a este lugar, o nosso coração se alegra, nós ficamos com aquele saudosismo, né? Relembrando os bons tempos. E nós chegamos cedo hoje, passando ali pelas ruas aqui de Bethel e lembrando, aqui foi nosso primeiro lar. Aqui foi o nosso primeiro lar, e sempre marca, né? O primeiro lugar onde você morou quando veio para esse país, marca. Queridos irmãos, eu recebi uma notícia assim terrível essa manhã, enquanto estava aqui na igreja. A Gisele nem sabe ainda. E nós nos programamos para, na verdade, a conferência nos convocou para estarmos aqui desde ontem. Estivemos em New Haven, uma abertura do programa, aí a pregação, cada departamental está em uma igreja hoje, e na parte da tarde hoje estaremos na igreja Tabernáculo, alguma coisa Church em Bridgeport, a igreja americana ali em Bridgeport. Entretanto, eu não vou poder estar. Se os irmãos puderem, seria bom. Nós vamos almoçar e voltar imediatamente para Massachusetts. Faleceu uma pessoa da nossa igreja, a igreja de Taunton. O irmão estava voltando para casa nessa madrugada com o seu caminhão e ele voou da ponte embaixo, saiu nos noticiários e o caminhão caiu todo em cima dele, né? Veio de frente assim, ele morreu na hora, o irmão Zito, da igreja de Taunton. Eu peço a vocês que estejam em oração pelos familiares e nós vamos voltar para prestar condolências à família que está enlutada ali, os pais dele. Ele, na realidade, ele mora em New Bedford, a cidade do nosso pioneiro Joseph Bates. Ele mora ali em New Bedford, os pais, ele morava com os pais. E, infelizmente, nós perdemos o nosso irmão. Então, eu vou almoçar aqui com os irmãos, mas estarei voltando na sequência, por isso não estarei no programa da tarde para visitar aquela família ali, uma tragédia, algo simplesmente terrível. Então, que vocês possam orar pela família do nosso irmãozito, tá bem? Mas o tema da mensagem de hoje é bastante curioso. Eu vou falar sobre, e antes que você já diga que é uma heresia, fique até o final, tá? Para ouvir o sermão todo. Mas eu vou pregar nessa manhã, e o título da mensagem é O Pecado que o Diabo Nunca Cometeu. E você já pensando assim, pastor, esse negócio de pecado que o diabo nunca cometeu, todos os pecados foi ele quem criou, todos os pecados foi ele quem cometeu, e eu digo para você, insisto, há um pecado que o diabo nunca cometeu. Ele até criou esse pecado para você e para mim, mas ele mesmo nunca praticou esse pecado. Queridos irmãos, há pecados e todos reconhecem alguns pecados assim de imediato. Há pecados que são extremamente visíveis. Pecado do adultério, do roubo, a mentira, a injustiça. Mas existe um pecado sorrateiro, um pecado silencioso que poucos confessam, mas que muitos alimentam. Você tem ideia de que pecado poderia ser esse? Eu estou falando sobre a preguiça, a indolência espiritual. E é este o pecado que o diabo nunca cometeu, e eu já adianto para você não ficar revoltado comigo, não vim aqui nesta manhã defender o diabo, irmãos. Eu não vim aqui para fazer uma defesa, Deus me livre, defender o diabo. Mas uma coisa é impossível negar, que este anjo terrível que caiu do céu, trabalha, e trabalha muito. Ele trabalha sem cessar, o seu currículo é impecável nesse sentido. Ele nunca tirou férias, ele nunca se aposentou, ele nunca pediu um afastamento, ele nunca teve preguiça espiritual, sempre trabalhando, e trabalhando muito. Para quê?
para levar almas para o inferno. Nunca aconteceu dele dizer: rapaz, estou cansado de levar as pessoas a fazerem o que é mal, estou cansado de fazer as pessoas errarem o caminho, estou cansado de levar as pessoas para o caminho da perdição. Esse ano, todos os anjos aí do inferno, vocês estão de férias, ninguém trabalha, esse ano vamos tirar folga e vamos deixar o povo de Deus trabalhar à vontade. Ah, queridos, isso nunca aconteceu. O diabo pode até colocar a preguiça em muitos, e eu digo para você, enquanto muitos crentes dizem assim: hoje eu não vou para a igreja, estou cansado. Hoje eu estou cansado para orar. Depois eu leio a Bíblia, outro momento, hoje eu não estou para ler Bíblia. Irmão, você tem aqui, o seu nome foi apontado para uma função. Esse ano eu não quero trabalhar, não quero responsabilidades na igreja. Esse ano eu não quero cargos. Enquanto você diz não para o trabalho, Satanás está trabalhando e trabalhando muito. E esse contraste deve nos impactar. Eu queria analisar nesta manhã com vocês, e vendo aqui que vocês estão terminando a semana de oração jovem, essa mini semana, eu queria falar especialmente para os nossos jovens, sobre a preguiça. Sobre a preguiça. Sobre este pecado que Satanás criou, mas que ele mesmo não tem parte. É como o traficante, não sei se você sabe, mas a maioria dos traficantes, eles vendem a droga, mas eles mesmos não consomem. Eles mesmos dizem: para mim não, é para vender para o outro. No Antigo Testamento, a palavra hebraica para preguiça é atzel. E atzel, ela vai aparecer em alguns versos no Antigo Testamento. E o significado mais profundo desta palavra, que nós traduzimos por preguiçoso ou preguiça, ela é da raiz que significa estar paralisado, desleixado, sem movimento. É a pessoa que fica parada. O preguiçoso é alguém que ele tem tudo, mas ele não reage. E eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Provérbios capítulo 19. Aqui o sábio Salomão, ele faz uma espécie de paródia, um exagero, uma hipérbole, brincando exatamente com esta ideia do preguiçoso. E no capítulo 19, verso 24, algumas versões dizem assim: o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer levá-la de volta à boca. Você percebe claramente aqui que é uma hipérbole, não? É um exagero, uma sátira. Salomão, ele está exagerando aqui na dose. Ele está dizendo que o preguiçoso é alguém tão terrível que ele coloca a mão no prato para comer, mas a preguiça é tão grande que ele não consegue nem botar a comida na boca. Eu não sei se você já conheceu pessoas assim. Mas o que esse texto mostra para mim? A preguiça mata a iniciativa. A preguiça mata a vontade de fazer, o desejo de trabalhar. Quando você vai para o Novo Testamento, a palavrinha que é utilizada para preguiça, para indolência, é a palavra okneros. A palavra grega okneros, ela vai aparecer ali em Mateus capítulo 25, eu quero te convidar a ler. Mateus capítulo 25. Jesus conta uma parábola, a parábola dos talentos. E ele diz que entregou talentos, o Senhor entregou talentos para cada pessoa, para cada servo. Entretanto, alguns servos fizeram o que deveria, trabalharam, ganharam mais, multiplicaram o talento. Mas um servo, o que recebeu um talento, diz a palavra do Senhor, em Mateus 25, que ele pegou o talento, enterrou o talento e devolveu para o Senhor, dizendo assim: eu sei que o Senhor é mau, que o Senhor gosta de ficar colhendo onde o Senhor não plantou,
e aqui está o teu talento, tome aquilo que te pertence, não é meu. E aí, a expressão que o Senhor usa no capítulo 25, verso 26, é a seguinte: respondeu, porém, o Senhor e disse-lhe: servo mau e preguiçoso. Em algumas versões diz negligente. Negligente. Servo mau e preguiçoso. Negligente. Literalmente aquele que tem medo de se esforçar. Aquele que tem medo de pegar a mão e fazer o trabalho que tem que ser feito. Ou seja, o preguiçoso não é somente alguém que não faz nada, mas é aquele que evita fazer o que Deus pediu. Ele até se afasta de onde tem trabalho para ser feito. Não é apenas aquele que não quer trabalhar, mas ele evita estar no ambiente onde tem gente trabalhando. Isso é muito grave, queridos. Parece até engraçado, mas é um assunto grave. O negligente, ele diz, olha, é impressionante porque ele teve trabalho para cavar o buraco, para enterrar o talento, mas é assim, eu não quero trabalhar para Deus. A preguiça, ela não é uma falta de energia, não. Preguiça é falta de propósito. Não é porque você não tem energia para fazer, é porque você não tem propósito para fazer. Biblicamente, preguiça não é cansaço. Cansaço você pode, mesmo cansado, você pode fazer a vontade de Deus. O preguiçoso é aquele que evita fazer a vontade de Deus. E é aí que a gente encontra outras expressões que são igualmente traduzidas por preguiça, por indolência. Hebreus capítulo 6 e o verso 12. Hebreus capítulo 6 e o verso 12. Hebreus 6 e o verso 12, nós vamos encontrar outra expressão, que é a expressão notroi. Hebreus 6, verso 12 diz assim: para que não façais negligentes, notroi, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. O apóstolo Paulo usa a expressão notroi, que ela significa lento, lerdo, indolente, torpe. Mas o verso completo diz: não sejais indolentes, não sejais preguiçosos, não sejais lerdos, mas imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Ou seja, a preguiça rouba as promessas de Deus para a sua vida. A preguiça, queridos, é um terreno fértil para a atuação do diabo. Dizia minha mãe quando eu era criança: mente vazia, oficina do diabo. Quando você está no labor, quando você está trabalhando, quando você está fazendo alguma coisa, a sua mente está ocupada, a sua mente está ativa, não fica ociosa, não fica vazia. Por isso, aquele que é o preguiçoso, o lerdo, aquele que não quer se envolver nas coisas de Deus, os indolentes espirituais, queridos, estes acabam dando lugar para o diabo. E Efésios 4, 27 diz: não deis lugar ao diabo. Um dos maiores lugares que nós damos para o diabo é a inércia espiritual, é o parar, é o ficar quieto. E por que eu digo que o diabo nunca cometeu o pecado da preguiça? Jesus Cristo foi quem falou em João capítulo 10 e o verso 10, as seguintes palavras: o ladrão ele vem para matar, roubar e destruir. Depois Jesus diz: eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Mas qual é o trabalho do diabo? Ele veio para roubar, matar e destruir. Me diga, qual foi o dia em que você acordou no planeta Terra e não ouviu falar sobre roubo, morte ou destruição? Me diga. E eu digo para você, de fato ele já cometeu esse pecado.
Enquanto você estiver aqui neste planeta, você ouvirá diariamente sobre roubos, sobre mortes, sobre catástrofes, sobre destruições, sobre furacões, famílias destruídas, casamentos em colapso, filhos no mundo do crime. Você jamais ouvirá que o mundo acordou em paz e que não há problema algum. Enquanto estamos aqui conversando, há países em guerra nesta hora, há bombas sendo lançadas, há crianças morrendo. Enquanto nós conversamos e adoramos a Deus nessa manhã, há pessoas que já estão há alguns dias sem colocar absolutamente nada na boca para comer. Há crianças que estão apenas a pele e o osso. Sabe por que Satanás trabalha? Porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. E quando a Bíblia descreve o inimigo tentando os filhos de Deus, da primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, ele descreve de uma forma muito ativa. Na primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8, você conhece o texto. Sede sóbrios e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda o que, irmãos? Em derredor. Fazendo o quê? Como leão buscando alguém que possa tragar. O diabo, o texto diz assim, anda em derredor. O texto não diz, o diabo, vosso adversário, está deitado como um leão, descansando debaixo de uma sombra. Está como uma preguiça, como o bicho preguiça, como o coala. Não! O diabo anda em derredor. E a ideia que traz na língua grega é de movimento contínuo, ele não para, ele está ali o tempo inteiro, tentando alguém para destruir. Enquanto nós dormimos, enquanto nós não trabalhamos, jovens, enquanto nós não buscamos a face de Deus, enquanto relativizamos a vida espiritual, Satanás anda como um leão, ele não para, o tempo inteiro, procurando alguém para tragar. Eu estava lendo o livro de Lucas, sobre a tentação de Jesus, e um verso que eu nunca atentei, mas que me chamou muito a atenção sobre este assunto, está em Lucas capítulo 4, verso 13, eu queria que você lesse comigo, Lucas 4, verso 13. Em Lucas 4, verso 13, depois da tentação no deserto, o Satanás foi embora. Mas olha o que diz o texto. Lucas 4, verso 13. Acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele, ou apartou-se dele o diabo, que diz o texto? Até ocasião oportuna. Isso é simplesmente assustador. Assustador. Eu não sei se você entendeu o que o texto está dizendo. Eu nunca tinha atentado para esse verso. Satanás foi até onde Cristo estava no deserto. Tentou enganar a Cristo como se passando por um anjo. E disse assim, tu és o Filho de Deus? Se tu és o Filho de Deus, transforma estas pedras em pães. E como foi que Jesus respondeu a esta frase? Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Na sequência, Satanás pegou Jesus, levou ao pináculo do templo. Algumas versões, Mateus, Marcos, Lucas e João, trazem a ordem mais invertida, mas enfim, ele leva e diz assim, olha, lança-te daqui para baixo, porque está escrito na Bíblia, já que o senhor gosta de citar a Bíblia, que os anjos estarão ao seu dispor para te proteger, eles vão segurar na tua mão para que você não tropece numa pedra, pula então daqui para baixo para os anjos te segurarem. Jesus diz, não tentarás o Senhor teu Deus, está escrito também. Aí Satanás pega Jesus, leva para um monte bem alto, e ele mostra todos os reinos do mundo, e diz assim, olha, eu vou te dar isso aqui tudo, você não precisa morrer na cruz. Esse negócio de morrer, não precisa de nada disso.
Esses reinos todos são meus, foi dados para mim. Mentira, ele usurpou. Mas foi dado para mim, ele diz. E assim, você vai dar uma ajoelhadinha. Não precisa ser muito tempo não, só dobra o joelho um bocadinho e pronto. E tudo é seu, tudo é seu. E Jesus diz, está escrito, só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Só que aí como é que termina o texto de Lucas? O texto de Lucas termina dizendo assim, afastou-se Satanás, o diabo dele, até uma ocasião oportuna. Queridos, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quando houve ocasião oportuna para Satanás na vida de Cristo? Nunca. Cristo nunca deu ocasião oportuna para Satanás. Nunca houve. Mas ele se afastou, esperando uma ocasião oportuna. Ou seja, no deserto, Satanás enxergou uma ocasião o quê? Oportuna. Ele está com fome, ele está debilitado, ele está com sede, ele está 40 dias sem comer e sem beber. Esta é uma ocasião oportuna. Ele está fraco. Vou me aproveitar. E foi. E se deu mal. Mas ele não sai assim. O texto não diz, desistiu Satanás, foi embora e disse, não tenho mais nada para fazer com ele. Não. Afastou-se o diabo de Cristo, esperando uma ocasião oportuna. Querido jovem, preste atenção no que eu vou lhe dizer aqui, olhe para mim. Às vezes, nós somos tentados. Preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, jovem, olhe para mim. Às vezes, nós somos tentados. E às vezes nós vencemos a tentação pelo poder de Cristo. E é uma bênção, uma alegria e também um alívio. Quando passa a tentação, você olha para trás e faz assim, uau, eu venci, hein? Nossa, consegui vencer essa tentação. Que bom. Você acha que Satanás deixou você em paz? E que ele foi embora e disse assim, perdi esta guerra? Afastou-se Satanás, esperando uma ocasião oportuna. Sabe por quê? Porque ele não tem preguiça. Ele não para. Ele não tem indolência. Este é um pecado, infelizmente, que o inimigo não tem. Ele não desiste. Ele observa, ele procura brechas. E ele volta quando o crente está fraco, cansado, preguiçoso. E é por isso que Satanás nunca teve vitória na vida de Cristo, porque Cristo nunca deu ocasião oportuna para o diabo. Enquanto o crente tem preguiça, o diabo é um trabalhador contumaz. Preguiça de ir à igreja, enquanto o crente fica em casa porque está chovendo. Enquanto você fica em casa porque está sol demais, está frio demais, está nevando. Satanás já está na igreja para impedir que alguns recebam a mensagem que será pregada. Pastor, ele entra na igreja e muitas vezes ele chega antes dos irmãos. Antes de abrir a porta, ele já está esperando, porque ele sabe, esta mensagem que o pastor vai pregar hoje, esta mensagem que o ancião vai pregar hoje, esta mensagem que o irmão vai pregar hoje, esta mensagem vai fazer uma mudança na vida daquela pessoa. Ele já chega cedo, ele está olhando. Ellen White diz que Satanás olha o momento em que o pastor, o pregador está preparando o seu sermão, e ele sabe quem precisa daquelas palavras. Sabe o que ele faz? Ele chega na igreja mais cedo, esperando você chegar na igreja, para tirar sua atenção, exatamente para que você não receba as impressões da palavra de Deus. Querido jovem, pelo amor de Deus, quando você vier à igreja, não distraia-se com as coisas que Satanás vai colocar para você. Você acordou e disse assim, hoje eu não estou com vontade de ir para a igreja. Lembre-se, você não está com vontade de ir para a igreja, está com preguiça? Lembre-se, Satanás acordou bem cedo e já está lá. Hoje eu não estou com vontade de ler a Bíblia. Lembre-se, Satanás conhece a Bíblia de ponta a ponta, até citou
na tentação no deserto. Hoje eu não quero ler a Bíblia. O inimigo já leu ela todinha. Mais do que você possa imaginar. E se você pedir para ele recitar, ele pode recitar ela de frente para trás, de trás para frente, de cabeça para baixo, do jeito que você quiser. Ele conhece a Bíblia muito mais do que eu e você. Quando bater a preguiça, repreenda o mal e diga: hoje eu não queria ir para a igreja, mas eu sei porque eu não queria. Porque tem alguém trabalhando para que eu não vá. Tem alguém trabalhando para que eu esteja com a preguiça. Ele não tem a preguiça, mas ele coloca a preguiça no seu coração. Eu estou com preguiça de orar. Enquanto o crente diz assim: eu vou orar amanhã, amanhã eu oro. Satanás está planejando estratégias para destruir a sua família. Está planejando estratégias para destruir seu casamento. Está planejando estratégias para destruir você, jovem. Enquanto o crente diz que está com preguiça de estudar a Bíblia, o inimigo está abrindo as portas da confusão doutrinária. E não é incomum você encontrar pessoas dizendo assim: pastor, olha esse vídeo aqui. E as pessoas me mandam cada vídeo. O senhor podia me responder? Eu disse, eu olho alguns vídeos que algumas pessoas me mandam. O senhor tem uma resposta para isso? Eu digo: rapaz, a resposta para isso eu aprendi quando eu estava fazendo curso bíblico, antes de me batizar. Tem gente que não sabe o mínimo da palavra de Deus, o mínimo. É claro, presa fácil de Satanás. Quando a igreja promove atividades de testemunho, a igreja promove atividades fora, como aquela que a gente levou os livros. Eu estou com preguiça de ir testemunhar, estou com preguiça de fazer o trabalho missionário. Enquanto você hesita em servir, Satanás já está recrutando pessoas para servirem no reino das trevas. Eu não quero focar só na parte ruim. E por isso eu quero trazer para nós o antídoto para a preguiça. Qual é o remédio contra a preguiça? Qual é o antídoto para esta doença, para este pecado terrível? Efésios capítulo 5, verso 14. Vamos ler esse texto? Efésios, capítulo 5 e o verso 14. Efésios 5, verso 14. Há uma mensagem para o preguiçoso. Há uma mensagem para o indolente espiritual. Há uma mensagem para o jovem que diz: eu não quero ir na igreja hoje. Há uma mensagem para o jovem que diz: eu não quero ler a Bíblia hoje. Há uma mensagem para o jovem que diz: eu não estou com vontade de orar hoje. Ore sem vontade. Mas pastor, não é pecado orar sem vontade, não. Não, pecado é não orar. Orar sem vontade está tudo certo. O que você não pode fazer é deixar de orar. Mas e como é que eu vou falar com Deus na oração? Diga que você não quer orar. Já está orando. Diga: Senhor, eu estou agora sem vontade de orar. Eu estou fazendo essa oração que eu nem queria fazer, na verdade. Estou aqui cansado, estou aqui chateado, estou aqui desiludido. Fale, mas fale. O que diz o texto? Pelo que diz o quê? Desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Aqui está, queridos, a linguagem que o apóstolo Paulo trouxe, o antídoto que a Bíblia trouxe para a indolência espiritual, para o pecado da preguiça. Desperta, ó tu que dormes. Não está falando de um sono físico, não é esse sono de ficar deitado à tarde somente, mas principalmente da indolência espiritual, do sono espiritual, de não querer se envolver nas coisas de Deus. Desperta, tu que dormes. Segundo conselho, segundo remédio, Romanos 12, verso 11. Romanos 12, verso 11. Aqui nós temos o segundo conselho que a Bíblia nos dá para
a indolência, a preguiça. Em Romanos 12, verso 11, diz assim: não sejais preguiçosos no cuidado. Algumas versões diz: não sejais vagarosos no cuidado. A outra, que está na tela, diz: não sejais remissos. Mas o que, irmãos? Mas sede o quê? Fervorosos no Espírito. A palavra fervorosos indica um zelo intenso, velocidade, prontidão, completamente oposto à indolência, à preguiça. É por isso que Cristo disse em João capítulo 5, 17, Jesus diz assim: meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho. Cristo nunca foi preguiçoso. O meu Pai trabalha até agora, João 5,17. E eu trabalho também. O Cristo que nos salvou não teve preguiça, não foi preguiçoso. Não achou pesado demais sair do seu trono de glória, da sua majestade, do louvor que recebia dos anjos, para descer a este planeta e sofrer. Ele não acordou e disse assim: eita, eu acho que eu não vou não. Aí por quê, rapaz? Você já viu a terra como é que está? O negócio está feio. Sim, mas não sei. Estou pensando aqui nesse assunto, se eu vou mesmo, se eu não vou, se eu desço para a terra ou se eu não desço. Vamos esperar mais um pouquinho, botar mais uns 1000 anos aí para frente, vou pensar mais no assunto. Não. A Bíblia diz que na plenitude dos tempos, Cristo veio. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. E trabalhou incessantemente pelas almas. Tem 4 livros na Bíblia escritos especificamente para falar do ministério de Cristo, que durou 3 anos e meio. Mateus, Marcos, Lucas e João. Em um deles, o livro de João diz que se todas as palavras e os feitos de Cristo fossem contados, não caberia. Ele diz, não tem como falar tudo o que ele fez e falou. E nós estamos aqui 3 anos e meio de ministério. Cristo incansavelmente se doou. Ele carregou a cruz até o fim. Ele não desistiu no meio do caminho. Nunca desistiu da sua missão, que era salvar o ser humano. Por isso eu quero fazer um apelo para você nessa manhã, querido jovem. Levanta-te. Desperta tu que dormes. Trabalhe na obra de Deus. Para quem está protelando, procrastinando, adiando, não espere as condições perfeitas para trabalhar para Deus. Há pessoas que dizem assim, não, mas eu preciso estar melhor financeiramente. Outros dizem, eu preciso estar melhor emocionalmente, eu preciso estar melhor fisicamente. Não espere condições perfeitas, não espere tentar novamente no mês que vem, no ano que vem. Não, trabalhe hoje. Não deixe os anos da sua velhice para Cristo, entregue os melhores anos que você tem para Ele. Um jovem estava em um prédio, limpando janelas. E ele estava pendurado naquele guindaste a centenas de metros de altura, ali limpando aquelas janelas. Um trabalho bem perigoso. E havia um senhor com ele, trabalhando junto. Um limpava de um lado, outro limpava do outro, ia passando o rodo, ia limpando aquelas janelas. E aquele senhor cristão disse assim, e quando é que você vai entregar a sua vida a Jesus? E quando é que você vai se mobilizar? Quando é que você vai se batizar? Quando você vai deixar esse mundo de pecado? Ele dizia assim, eu ainda tenho muita vida pela frente. Eu ainda tenho muitos anos pela frente. Eu ainda tenho muita balada para curtir. Eu ainda tenho muita festa para ir. Eu ainda tenho muitas mulheres para namorar. Eu ainda tenho muita bebida para beber. Eu ainda tenho muita farra para me alegrar. Quando eu estiver na sua idade,
mais para lá do que para cá. Aí eu vou procurar uma igreja, vou me batizar e esperar Jesus voltar. Por enquanto eu quero é curtir a vida. Deu o horário do almoço, aquele senhor disse, olha, vamos descer. O restaurante ficava bem em frente ao prédio. Ele disse, eu estou terminando aqui o meu lado e já desço. O senhor desceu. E quando ele estava para entrar no restaurante, escutou um barulho muito forte. E ele viu uma quantidade de pessoas correndo para perto do prédio. Eu não preciso dizer, aquele jovem, por uma fatalidade, despencou de cima embaixo. Ele dizia, ainda eu tenho muito tempo pela frente. Ainda tenho muitos anos. Ele não sabia que estava a 5 minutos de sua morte. Queridos, o inferno não tira férias. Satanás não tira férias. Por que você tiraria? Para quem se acostumou com uma vida cristã de pouca coisa, de mínimo, de entregar sempre o mínimo para Deus, a igreja não é lugar para espectadores. É lugar para aqueles que se envolvem. A igreja não é um teatro. A igreja não é um circo, onde você vem, senta e assiste. Você não vem aqui para assistir um culto. Você vem aqui para prestar culto, porque você se envolve nesse processo de adoração. E todos nós precisamos entender que a igreja é um lugar de trabalhadores do reino de Deus. Eu sei que Satanás não é referência em nada para nós. Mas eu, como disse no início, preciso destacar que com toda a sua maldade, tudo que ele tem de ruim, o inimigo, infelizmente, ele trabalha. Ele é diligente, ele é incansável. E muitos cristãos são exatamente o contrário. E a pergunta que a gente faz é: se o diabo luta tanto para destruir as almas, quanto eu estou trabalhando para salvá-las? Jovem, se o diabo é tão diligente no seu propósito mau de levar pessoas à perdição, quanto você é diligente no propósito de levar pessoas para Deus? Eu finalizo dizendo para você, preste bem atenção, se nós cristãos fôssemos tão diligentes em levar almas a Cristo, quanto o diabo é diligente em levar pessoas para o inferno, sem sombra de dúvidas, Cristo já teria voltado. Infelizmente, a nossa igreja não é tão diligente para a salvação, quanto o nosso maior inimigo é diligente para a perdição. Mas eu não quero que você termine aqui focado em ser diligente como o diabo e dizer assim, sair da igreja hoje pensando, eu tenho que ser diligente como Satanás. Não. Há o bom exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo não é exemplo para ninguém. Não tem nada de bom nele. E até na sua obra maligna, de muito trabalho, de incansável trabalho, que poderíamos dizer assim, infelizmente o infeliz, ele é diligente para fazer as coisas erradas, ele não tem preguiça. Eu quero deixar de lado, eu quero que você foque o seu olhar em Jesus Cristo. Eu quero que você olhe para Jesus e veja que momento da vida de Cristo você encontrou Jesus Cristo parado, sem querer salvar almas, dizendo assim, hoje eu vou tirar férias do trabalho de salvar. Você vai olhar na vida de Cristo, sempre, Ele trabalhando diligentemente, incessantemente, para salvar pessoas. E é por isso que em toda a Bíblia, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer, em toda a Bíblia, você não vai encontrar, em lugar nenhum da Bíblia, um período de maior atuação de Satanás do que no período de Cristo. Olhe para a Bíblia inteira, você não vai ver tantas possessões quanto você viu no período de Cristo. Sabe por quê? Porque quando o reino de luz, quando Cristo trabalhava diligentemente, Ele estava tirando as pessoas das garras do mal. E quanto mais Cristo trabalhava, o inimigo se sentia ameaçado.
E sabe por que a nossa igreja não é ameaçada? Sabe por que a nossa igreja ela não é atacada por Satanás? Muitas vezes, porque nós não estamos oferecendo perigo para ele. No momento em que a igreja se levantar poderosamente no poder do Espírito Santo, quando esta igreja se ajoelhar, orar e buscar o Espírito Santo, quando os jovens decidirem entregar a vida a Cristo de tal maneira que internalizem aquilo que está escrito na palavra do Senhor: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, porque a palavra de Deus está em vós. Quando os jovens internalizarem isso, e saírem para combater o reino das trevas, e saírem para esvaziar o inferno, encher o céu, Satanás se levantará como nunca, para tentar impedir. Sabe o que é bom? É que nós já estamos do lado vitorioso. O inimigo não se preocupa em quem não oferece risco para ele. Satanás não se preocupa com aquele que não oferece nenhum perigo para o seu reino. Então ele não está preocupado com os indolentes. Ele não está preocupado com os preguiçosos. Ele até gosta que você tenha o nome de adventista, que você vá na igreja esporadicamente aos sábados, que você assista a alguns cultos, que você volte para casa, que você não leia a Bíblia, que você não ore. Ele até gosta que você continue sendo este crente. E ele não vai te incomodar. Ele não tem nada com você, porque você não oferece risco para ele. Agora saia daqui hoje com o poder de Cristo, dizendo assim: a partir de hoje eu me levantarei como um jovem para defender o reino de Cristo neste planeta. Eu me levantarei para pregar o evangelho. Eu me levantarei para dar estudos bíblicos. Eu me levantarei para falar de Jesus para o meu colega na escola. Eu me levantarei para falar de Cristo para o meu colega de trabalho. Eu me levantarei. No momento em que você fizer isso, Satanás vai se levantar contra você. Mas ele já foi derrotado. O reino de Cristo é o reino vitorioso, mas não é um reino para preguiçosos e indolentes. No céu entrarão aqueles que trabalharam arduamente pelo reino de Cristo. Alguém certa vez disse: quando a igreja receber o Espírito Santo e pregar fervorosamente, as fogueiras de Roma se acenderão outra vez. Sabe por que elas estão apagadas? Porque nós estamos apagados. Sabe por que as fogueiras de Roma não se acenderam ainda? Porque a chama do Espírito Santo não está ardendo em nosso coração. No momento em que a chama do Espírito Santo arder tão fortemente em nosso coração, que nós abandonarmos toda a preguiça, toda a indolência espiritual e sairmos para pregar o evangelho, a fogueira da perseguição se levantará outra vez. E Cristo voltará para buscar os seus filhos. Eu quero dizer para você, jovem, Jesus Cristo, Ele procura jovens que trabalhem pelo seu reino. Jovens que se entreguem, que se doem pelo reino de Cristo. E eu quero fazer a pergunta nessa manhã: gostaria você de ser o jovem que vai empunhar a espada do Espírito, o escudo da fé, a couraça da justiça e sem medo entrar no terreno de Satanás para resgatar pessoas que estão lá dentro? Quantos jovens gostariam de dizer isso a Cristo nessa manhã? Louvado seja Deus. Eu quero fazer uma oração com você. Fique de pé. Eu quero consagrar sua vida ao Senhor. Deus está chamando você hoje. Acorde, acorde. Desperta. Desperta, tu que dormes. Santo Deus e Pai, aqui estão jovens, Senhor, que muitas vezes são atacados pelo inimigo com o pecado da indolência. Aqui estamos nós, Senhor, e muitas vezes em nossa vida o inimigo coloca aquele sentimento de cansaço, de preguiça, de não querer ir à igreja, de não querer orar, de não querer estudar a Tua palavra, de não querer pregar sobre Jesus para outras pessoas. E enquanto ele coloca estes sentimentos terríveis em nós, ele mesmo está trabalhando fortemente para levar pessoas para o inferno, para a perdição. Nós queremos olhar para Jesus Cristo. Nós queremos focar os nossos olhos no nosso general, empunharmos a espada do Espírito, o escudo da fé,
a couraça da justiça, calçar os sapatos da pregação do evangelho e sair desbravando este mundo, Senhor, e anunciando que Cristo está voltando. Não deixe que os teus filhos que aqui estão sejam encontrados no pecado da preguiça. Mas como diz a carta de Paulo aos Efésios, desperta, ó tu que dormes, que possamos acordar, Senhor, e lutar pelo reino de luz, pelo reino vindouro. Sabemos que já somos vencedores por meio de Cristo Jesus. Que Ele lute conosco e vença as nossas batalhas. Dê poder a cada jovem que veio aqui nesta manhã. Não permita que os nossos jovens saiam daqui da mesma forma como entraram, mas que eles saiam com desejo de pregar o evangelho a Jesus Cristo, de Jesus Cristo a outras pessoas. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Esteja conosco sempre. Em nome de Jesus nós te rogamos. Amém.